Olá, eu sou Samira Ramos e estamos começando mais um Pod Mais Pretas. Aqui nós trazemos histórias de homens e mulheres pretas que servem como inspiração. Olá, eu sou Ana Catarine e a gente vai começar o Pod Mais Pretas. Bom dia, Eli Brito falando com vocês deste lugar, o Pod Mais Pretas, que é um lugar de potencialidades pretas. Aqui, nossas vozes são imortalizadas. Fica com a gente que vocês vão gostar. Bom dia, meninas, tudo bom? Eli, você hoje está super estilosa. Ai, vocês gostaram? Amei o seu casaco. Mas acho que o seu casaco tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Tem Tudo a ver, inclusive. Então, Acho que ele veio de bom tom, não foi? com veio toda de ótimo certeza. tom. Vocês já pararam para pensar que moda pode ser muito mais do que uma roupa? É verdade, né? Que ela pode ser um espelho da nossa ancestralidade, um abraço ao nosso corpo. E muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Ela pode ser um ato político? É verdade. E a gente pensando aqui, a gente deu essa volta toda nessa história de roupa, né? Mas teve um período que nós fomos invisibilizados, né? A gente, como pessoa preta, nunca tinha uma moda feita para gente. Pessoas maiores, mais largas, né? Com quadril mais avantajados. Então, na verdade, essa invisibilidade que foi forçada na gente está muito bem tratada hoje. Totalmente. Ainda bem, porque E quando a gente fala de moda preta, é impossível também não pensar como ela ressignifica padrões. Ela cria linguagens, ela abre caminhos para que nossa beleza ela seja vista, celebrada, e é impossível entrar num espaço em que não seja visto. verdade. É, exatamente. Agora, existe uma forma de exaltar a diversidade dos corpos negros e mostrar que nossa exuberância e identidade caminham juntas. Olha que interessante, gente. Nossos corpos, que antes eram invisibilizados, como o Cátia acabou de falar aí, hoje é impossível não ser visto. Exatamente. É muito legal Exatamente. isso. Muito. E por falar em moda, né? A nossa convidada, ela representa essa revolução. Ela mostra que moda pode ser cuidado, autoestima e dignidade. Conta pra gente aí um pouco, Eli, sobre ela. Ai, vocês vão ficar surpresos. Por que essa surpresa? Porque eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir falar. Só lendo, é um currículo imenso, é uma história maravilhosa que precisa ser contada, tá? Então, Exatamente. desculpa aqui, mas olha só. Esta mulher que transformou linhas e retalhos em uma narrativa de poder, uma baiana que saiu das sacolas informais para vestir o Brasil. E o mundo com ancestralidade, exuberância e identidade. Formada com graduação em moda e pós-graduação em gestão de eventos. Estão curiosos? Calma. Ela é criadora de uma marca de renome, referência nacional na moda afro-brasileira, que não apenas veste corpos, mas reescreve histórias. A sua moda acolhe pluralidades, corpos grandes, altos, pretos, que por muito tempo foram ignorados como um padrão da indústria. Como a gente já comentou mais cedo. Ela nos mostra que a moda é muito mais do que estética. É autoestima, é dignidade, é ocupação de espaços. Ela brilhou em passarelas como o Afro Fashion Day. Expandiu sua marca e, para além da Bahia, agora sonha em internalizar a sua marca, né? Que eu não vou contar, quase que eu falo. Para que a estética afro-brasileira dialogue com o mundo. É com muita honra que recebemos aqui uma mulher que transforma tecido em manifesto. Madalena Maria Madá Negrife
Bispo da Silva. Então, Madá, seja muito bem-vinda. É muito ter você aqui, certo? Mas para te recepcionar de uma forma muito acolhedora, a gente tem uma lembrancinha antes para você. Coisa boa. Adoro. Que maravilha. Obrigada. Mais uma para minha coleção. Tá vendo? Madá Negrife, personalizada. Adorei, gente. Que Obrigada. bom. E tem uma frasezinha aí. A gente queria que você desse uma olhada. Uma lida. Com carinho para Madá Negrife, Modinha, sim. Aqui a sua frase. Tá. Certo. Tá. Porque aí vocês botaram do AF, né? Isso. Tá. Que todos os dias de impacto poderoso que você gera na comunidade, representação visual que transmite afeto, acolhimento, a força das matas e exalta com sofisticação a beleza do nosso povo. Então, é isso aí, né? Estou aqui para isso. Que maravilha. Maravilha. E Ansa já ajuda a gente aqui colocando uma aguinha para Madá. Uma água, pode ser uma água mesmo. Já inaugurando aí. Então, Madá, vamos lá? Vamos. Seu nome é Madalena Bispo, mas você é conhecida no mundo da moda como Madá da Negrife. Como nasceu essa história? De que forma a sua trajetória, que começou como sacoleira, transformou a marca que hoje é referência nacional? Divide com a gente um pouco dessa história. É bom, né? É bom falar da gente. E essa história, ela começa justamente em mim, tá? Madalena, eu sempre digo, e acho que a gente não pode largar a nossa ancestralidade em momento nenhum. Então, todas as minhas falas eu tenho lá. Sou, né, filha de costureira. Então, Dona Estelita foi quem me apresentou, né, este mundo que hoje faz parte da minha história e do que eu escolhi como profissão. Então, eu sempre fui aquela menina que vestiu o que a mãe fazia, sabe? E aí eu digo, não, aquele mundo de shopping, a gente também não tinha tantos shoppings como a gente tem hoje. Aquele mundo de shopping, aquele mundo de comprar roupa, isso não existia para mim. Porque era minha mãe que fazia as minhas roupas. É São João, é Natal, sabe? Aqueles momentos que a gente vestia uma roupa nova. Mas eu já tinha ideias. Manhã, pode ser assim. Olhe, aquele pano que está ali no sofá, pode. Eu já gostava do diferente. Mas eu era criança e eu não entendia o que aquilo estava plantando em mim, né? Sabe? Ali eu ficava com ela costurando, ela cortando, eu brincando com os botões, com as fitas, futucando, né? Coisa de criança, sabe? De ficar ali mexendo, tal. E pronto, gostava daqueles momentos ali ao lado, né, de minha mãe, mas nunca pensei aquilo para mim. E aí, crescendo, a senhora faz essa roupa assim, pode fazer assim, e eu sempre criando, e sem saber que estava criando, né? Eu sempre dando ideias, dando dicas. E aí, né, cresci, mas achei que o mercado não me contemplava, sabe, muito com o que oferecia. E aí, depois, né, aí minha mãe faleceu, eu ainda era muito nova, e aí eu digo assim, poxa, por que não comprar um tecido e fazer uma roupa e ver no que é que isso dá? Então, a gente que mora em comunidade sempre tem Dona Maria, Dona Francisca, que costuram, né? E aí eu peguei, comprei esse tecido, pedi a uma vizinha, né, que fizesse aquela roupa e fui mostrar essa roupa a alguém, né, que se interessasse. E achei a primeira pessoa que disse, eu quero, eu gostei. E aí a outra disse, poxa, eu também gostei. Então, naquele momento, ainda era uma coisa imatura, né? E aí eu fui perceber que eu precisava estudar, né? Que eu precisava realmente me qualificar para poder ampliar esse ambiente mesmo de criação e ver se era aquilo que eu queria. Então, eu sempre digo, essa moda, esse começo, justamente a partir de mim, né, de Madalena, que não se identificava com o que o mercado oferecia. Então, eu fui buscar e, nisso, eu fui trazendo outras pessoas comigo. Olha, eu tenho algo para você, eu tenho algo para você. Né? Aí a outra dizia, eu também quero. Então, dessa forma, eu comecei a fazer fiz essa primeira peça, mostrei. Outra disse, eu quero. Outra disse, eu quero. Eu disse, olha, né? Bora fazendo, né? Bora fazendo, né? Mas aí, assim, uma coisa que não tinha grana para fazer, que você chegava ali e comprava
Aí a medida certa de cada roupa. Poxa, essa daqui gasta 1,5 m, né? Eu consigo comprar 1,5 m. Vou vender e voltar para comprar mais, sabe? Então não era nada ainda assim, de expansão, de vamos embora produzir muitas peças para poder mostrar, não. Foi sabe? Gradativamente ali você mostrando. E o mais interessante é isso, as pessoas gostando. E aí também, como eu sempre fui uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa alta e sempre me identifiquei mesmo da forma que eu acreditava, então as pessoas já me olhavam. Então o que eu vestia já chamava atenção. Então isso foi realmente criando uma rede, né? Poxa, eu quero. Onde é que você comprou? E isso acontece até hoje, quando eu estou, por exemplo, num shopping. Né? Eu entro no shopping, sendo que eu sou tal. Às vezes a pessoa me para e diz, poxa, que loja foi que você comprou essa roupa? Aí eu dou aquela risadinha assim. Minha autoria. Aí eu dou aquela risadinha assim, aí abro a bolsa, pego um cartão e digo na minha loja. Então né? você na minha loja. o seu corpo e a forma como você se veste, né, é a sua propaganda. Exatamente. Né? Você faz a sua própria propaganda com o seu estilo, E com o seu jeito próprio de se vestir. E sempre foi assim, porque... E por isso se tornou essa referência que você é hoje no mundo da moda, né? E aí, assim, quando eu comecei a vender, além da sacola, eu recebia as pessoas na minha casa. E aí eu tinha uma arara que ficava no meu quarto. E aí as pessoas entravam na sala e da sala você via, assim, uma parte do meu quarto. E as pessoas já entravam e faziam assim... E aquela arara ali, eu quero ver aquela arara. Não, ali é meu, né? Sabe? Ali não. Minhas peças pessoais. Né? Mas o povo já dizia assim, aquela arara. A roupa e a casa toda. Isso acontece até hoje. Então, assim, hoje eu coloco minha cara ali na rede, às vezes tenho que fazer algum anúncio, tal. E eu tô com minhas roupas, né, do dia a dia, roupas às vezes de 10 anos, roupas que eu adoro, tal. Aí eu tô ali mostrando um produto novo, falando de alguma coisa, mas a pessoa tá, ó, e essa roupa que você tá, essa roupa que eu digo, oh, meu Deus, essa é minha. Aí, né, tanto que as meninas diziam, oi, Madá, chega aqui, bote uma da Arara, bote uma da loja que esteja disponível, não venha com a sua, né? Porque aí as pessoas terminam perguntando sempre pela minha. Às vezes uma que eu já usei 10 anos, mas a pessoa diz, aquela dali, eu digo, oh, meu Deus, você é tão velhinha, essa é minha. Quando você chegou, que você entrou, que eu olhei, a primeira coisa que eu olhei, a roupa, o vestido. Perfeito, impecável, um corte maravilhoso, com caimento muito bom. Então, não tem como a pessoa te ver vestida e não querer a roupa que você está. Porque a gente percebe, sabe, toda a emoção envolvida na construção das peças. Exato, existe essa conexão, né? E eu ouço isso, essa devolutiva dos clientes, sabe? Quando eles usam Negrife, que eles chegam nos espaços, as pessoas perguntam. Hoje, muita gente, né, identifica e já sabe que é Negrife. E às vezes eu estou em casa, tem um show na Concha, tem um evento, aí às vezes eu estou recebendo uma mensagem. Pô, tem um monte de gente aqui de Negrife, hoje em dia com banjo novo é estourado. Aí as meninas vão pro banjo, aí me dizem, tem um monte de gente aqui em Negrife. Vocês têm que fotografar e ficar mandando para mim, porque aí hoje em dia a gente posta. Exatamente. E a gente está até começando a fazer isso. Chegar nos eventos, quando encontra o pessoal de Negrife, a gente vai embora tirar uma foto e fazer, né, uma montagem, porque hoje tudo, né, é internet, é essa coisa virtual, então a gente faz isso. Mas existe realmente essa identificação, sabe? Tanto as pessoas se sentem bem quando elas vestem, essa coisa da autoestima, esse poder, ele se eleva, né? E essa estética mesmo de ser belo, de ser confortável. Então, tudo isso está no que é a Negrife. Eu posso fazer um acrescimentozinho aí. É impressionante que essa mistura que você traz com a questão das estampas afros, nos leva a uma conexão, de fato, com a nossa ancestralidade, né? Então, isso também é muito fácil de gerar a vontade e o desejo da pessoa que está do outro lado de ter uma peça da Negrife. Parabéns, viu, Madá? Obrigada. Mas eu vou insistir. Sim. Você contou a história de Madá. E a parte da Negrife? Madá e Negrife, elas são a mesma coisa, né? No fim, elas não se separam em momento nenhum. Mas é isso. Com essa coisa de comprar 1 metro de tecido, né? De ir fazendo, de você não entender muito esse universo do empreendedorismo. Então, era uma coisa muito amadora, sabe? De comprar uma peça, de produzir aquela peça e vender. Mas aí, assim, você não tinha uma etiqueta para colocar nessa peça.
Isso que você não sente tinha uma falta. embalagem, né, para colocar essa peça. Então, assim, esse começo era um começo bem amador mesmo, era só desse desejo de fazer, que era aquele resgate ancestral do que Dona Estelita já fazia. Então, eu começo sem ter uma marca realmente, sem ter uma etiqueta. E aí, assim, é muito engraçado que isso poucas pessoas sabem, né? Mas, assim, um segredinho, né? E que as pessoas, né? Quem aí. sabe, tá vendo um segredinho. Olha e tem aí, gente que diz assim, não entendo, não acredito, porque, assim, quando eu criei a minha primeira marca, tá? Antes da Negrife, eu imaginei um nome para o que eu fazia, para a roupa que eu fazia. E aí, assim, eu moro, né, da minha casa e eu vejo o mar. Então, assim, eu imaginando aquela linha do horizonte, linha, então vai ser linha branca, tá? Né? Linha branca. E aí eu realmente peguei um tubo, a imagem, né, que eu criei, um tubo de linha, onde essa linha saía do tubo, entrava numa agulha e escrevi o nome linha branca. E aí, tanto que Jorge Washington, meu amigo, aí, Jorge, eu tenho peças ainda da linha branca. Eu digo, esconde essa parte. Esconde essa parte. Então mas, são assim, poucas pessoas né? que sabem, né? Tá vendo? Poucas pessoas sabem. E aí, assim, e Jorge faz questão de dizer, eu ainda tenho peça da linha branca. Então, por exemplo, Lázaro Ramos. Lázaro, né, também teve peça da linha branca, porque eu trabalhei no Teatro Vila Velha. Então, eu sou amiga do bando de teatro Olodum e foram as primeiras pessoas que adquiriram as minhas primeiras peças, né? Então, Jorge usa até hoje, e aí Lázaro usou também linha branca, e, né, vários outros atores ali do bando usaram linha branca, porque foi o começo. E aí, depois eu fui, porque por isso que eu digo que, assim, é importante a gente se qualificar, é importante a gente aprender, é importante a gente estar antenado. Então, assim, eu fui fazer o meu primeiro curso de moda no Senac. Então, eu fiz o meu primeiro curso, produção de moda e estilismo. Então, eu fui conhecer outros estilistas, nomes de estilista, porque eu só conhecia a revista Manequim, que era o que tinha na minha casa, né, que minha mãe usava. Então, aí folheava aquela revista, via ali os modelos, mas não pertencia a esse mundo da moda. Então, com este amadurecimento, chega a Negrife, né? Porque aí eu já comecei a ter uma outra consciência de identidade, de pertencimento, sabe? Então, quando eu começo a me entender mais nesse universo, eu digo não. E aí, assim, e o nome, você fala da Negrife, é importante frisar, porque eu fazia as peças e aí, né, identidade elas já tinham, tá? Mas elas não tinham essa afirmação, principalmente através do nome da marca. E aí eu vendi umas peças para uma pessoa que morava em Cabo Verde, na África. E aí ele levou essas peças, depois ele mandou um e-mail dizendo: Madá, suas peças são muito boas e você precisa de um nome. Por que não Negrife? Olha, Adoro essa Sabe história. essa história? Eu adoro. Essa história tá no Adoro. pó de mais preta. Tá vendo? E porque assim, e esse nome, gente, a força dele é totalmente ancestral. Não tem como você não dizer que foi um presente da ancestralidade. É por isso que quando a pessoa veste a roupa, é um poder, sabe? É uma identidade, um acolhimento, um pertencimento, sabe? Por isso, porque o nome, ele veio de presente do continente africano para cá. Ele fez a mesma trajetória, mas eu também me arrepiei. E olha que eu, né? Já conto, tal. Mas assim, você imaginar um nome que fez a mesma trajetória que os nossos ancestrais fizeram. É presente, sabe? É por isso que a Negrife, ela tem essa força, sabe? Então, assim, Negrife... Essa força, né? E né? por falar em Negrife, né, Madá? Como é que você marca nessa questão da ancestralidade com também a ousadia contemporânea, né? Como você equilibra a tradição com inovação, para que a marca ela continue cada dia sendo mais atual e sem perder, lógico, a sua raiz, né, do nosso povo. Você se inspira no Sankofa, que, no caso, busca a ancestralidade, né, na representação, para um afrofuturismo
da moda. Eu acho que é isso, né? A gente tem que sempre estar olhando para trás para ver o que é que a gente traz. Então, assim, eu não posso me perder da história dos meus ancestrais, né? Sua mãe Então, e ela está presente em tudo. Sim. E aí, assim, eu encontrei, né? Minha mãe já faleceu, como eu falei, então, assim, eu encontrei uma agenda dela. E minha mãe viajou muito o mundo. E nessa agenda dela tem uma parte que ela disse quando ela chegou no Mali e que ela disse: vi homens estranhos, homens altos vestindo túnicas longas, sabe? Então, aquilo ali bate em mim como uma referência, porque este é o modelo que eu tenho na minha marca. Mas aí, quando você diz, poxa, para isso, né, Dona Estelita foi lá, teve esse olhar, né, e comentou que achou estranho homens vestindo essas roupas tal, sabe? Então, assim, a gente vai lá, bebe nessa fonte e traz para a nossa, né, atualidade. Então, isso é muito importante. A gente está sempre, né, com este olhar e buscando. Então, assim, eu agora fiz uma estampa, por exemplo, que essa estampa tem o fruto do baobá, né? Então, o baobá é uma árvore ancestral. Então, a gente tem que estar nessa conexão sempre. A gente não tem que perder, né, essas raízes, as nossas raízes, porque é isso que realmente, né, finca ali a gente, dá essa força. Então, inclusive, você falou de sankofa, eu tenho uma estampa, né, que criei também agora há pouco tempo com os símbolos adinkras. E vocês, né, me presentearam trazendo aqui, né, já, né, o símbolo adinkra e tal. E essa estampa fez o maior sucesso. Tanto, né? Então, assim, as pessoas, elas se identificam, às vezes, elas só não sabem onde encontrar, né? E por isso que a Negrife existe. E aí, quando você fala desse pertencimento e dessa coisa da gente estar sempre de olho na contemporaneidade e tal, é porque já disseram, principalmente a meus pais, preto não usa vermelho. Preto não usa vermelho porque chama muita atenção. Na boca. Na roupa também, né? E dizia assim, se você quer se aparecer, pendure uma melancia no pescoço, porque era demais, sabe? Então, tinha que ser aquela coisa mais recatada. Porque, assim, os primeiros tecidos, né, que os nossos ancestrais usaram, era o tecido de algodão cru, que era um tecido realmente que não tinha valor, tá? E era um tecido neutro, né? Ali, aquele tom. Então, não tinha. Exatamente, então não tinha cor. E aí, hoje em dia, principalmente a Negrife trabalha com muita cor. Você bota vermelho, você bota laranja, você bota um estampadão, né? Como a Eliana está aí, de estampadão. É isso, e a gente tem que mostrar isso. A nossa presença, somos esses. Não temos que estar aqui. Acabou essa coisa desse apagamento, dessa invisibilidade. E o mais legal que eu vi, assim, você contou na história da Negrife, é essa conexão justamente com a ancestralidade, tanto na questão da sua mãe, quanto na construção da marca depois, né? Então, foi uma união, né, da África e sua mãe, que estava tão pertinho de você, né, sua mãe. Então, é uma história incrível, assim, que a gente pode estar se inspirando também, né? Sim, tirando várias coisas, né, de uma história como essa, né? De uma menina que estava ali, que cresceu meus retalhos, mas que foi buscar. Porque eu acho que é isso, eu fui buscar. Então, eu me qualifiquei, eu estudei, e eu faço como ela, eu viajo, e aí a gente precisa estar com o olhar atento. Né? É justamente isso, né? A gente voltar a buscar esses conhecimentos para depois fazer algo, sim. Muito bom. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua fala para contar uma história que você me lembrou. Porque eu não vestia roupa colorida. Sim. Eu vestia roupas muito sóbrias, assim, muito sem cor, sem estampa, sem nada. E hoje ainda escolho que, se for estampa para o lado que me representa, que é a África, eu uso. Uma estampa à toa, normalmente eu não uso. Uhum. Mas aí, uma colega virou para mim e fez assim: eu gosto mais dos tons básicos, né? Menos cor, mais sóbrio, assim, mais discreto. Eu fiz, né? Mas eu não sou discreta. Eu preciso chegar e as pessoas precisam me ver. Então, não vou vestir tons básicos. E, na verdade, é isso que acontece no dia a dia. As pessoas ao nosso redor sempre querendo que a gente se esconda. E hoje é impossível, como já no início da nossa conversa, né, que a gente diz, o tempo que a gente ficou invisibilizado acabou. Hoje é para onde a gente passar, a gente ser visto. Quem quer, gosta. Quem não quer... Sinto muito, exatamente.
Madá logo no início falou que antes não existia, né? Uma referência em moda e tudo e tal, e que aí a Negrife chega. Onde as pessoas podem, falem para as pessoas que estão nos assistindo agora, onde é que elas podem encontrar a Negrife? Elas encontram a Negrife por aí. É só olhar que você vai ver que ela está de Negrife, daquela de Negrife. Mas, sério. Então, assim, a Negrife, ela tem uma loja na Carlos Gomes, que é justamente onde... É a primeira loja física, tá, da Carlos Gomes. É onde tudo começa a acontecer. O movimento da Negrife, né, acontece ali na Rua Carlos Gomes, edifício Bariloche 616. Fácil, né, de você encontrar. E hoje eu tenho uma loja num shopping, no Salvador Norte Shopping. Então, assim, a Negrife, ela é do mundo. É por isso que eu brinquei. Você encontra, né, por aí, porque você vê as pessoas usando, né? Então, muita gente realmente usa Negrife. Mas local físico para você que quer adquirir, ou na Rua Carlos Gomes ou no Salvador Norte Shopping. E nas redes sociais? Aí você vai achar o Instagram, né? @madanegrife. Aí você vai ver lá o mundo, né? Que acontece lá dentro do nosso Instagram. Os eventos que a gente faz, né? Os modelos que a gente cria, as estampas. Então, o Instagram realmente é o nosso portfólio para você ali acompanhar toda essa nossa história. Valeu, Maravilha. Que maravilha. Olha só. Você desenha para corpos plurais, né? Todo tipo de corpo pode ser, pode chegar na Negrife, que, por sinal, eu conheci lá na Carlos Gomes, que eu fui para uma oficina de turbante. Tá vendo? Vamos ali na oficina de turbante. Depois eu conto a história direito. Aí, eu gostaria de saber, assim, como é você ficar fora de um padrão que já foi definido, né? Que já foi determinado. Não, a moda, inclusive eu assisti um filme ontem falando sobre moda. A moda é para quem são magrinhos, fininhos e sem cor, né? Mas se a moda fosse uma nova gramática, né? Você acredita que está escrevendo? O que você acredita que está escrevendo no corpo das mulheres negras? Acho que assim, é um pertencimento, sabe? Porque somos livres para a gente usar, escolher e ser quem a gente quer e usar. E aí, assim, basta olhar aqui, olha os nossos cabelos. Quantas pessoas viveram outros momentos para que hoje a gente pudesse assumir os nossos cabelos como eles são. Então, essa coisa do padrão, pronto, tem lojas que você vai chegar lá que o G é um pé para a gente, tá? Porque eles não conhecem nossos corpos, sabe? E eles não têm o mínimo interesse em vender para a gente. Então, é por isso que é importante você comprar na Negrife, tá? Porque, né? Assim, eles não têm interesse. Inclusive, tem uma loja, eu vi uma matéria outro dia, que a porta da loja ela é estreita, porque a loja só vende roupa para quem passa naquela porta. E isso viralizou no mundo, e a loja vende muito, né? Então, assim, isso aí existe, né, um preconceito, gordofobia e outras coisas, porque a porta da loja já está dizendo quem é que ela quer lá dentro. Então, se você pega lojas conceituadas, marcas conceituadas dentro de um shopping, por exemplo, você vai se espantar quando você vê o tamanho G. Às vezes, eles não trabalham nem com GG. Então, eles estão dizendo, eu não te quero aqui. Né? Você não é o público que eu quero. Então, quando você encontra a Negrife, que ela vem com toda essa linguagem, que ela vem com a moda autoral, que ela diz você pode ser quem você quer ser, sabe? Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu faço cropped, tá? Até o tamanho 54, 56. E aí tem gente que vai dizer, poxa, uma pessoa... Aí você vai dizer, poxa, uma pessoa gorda vai botar um cropped, vai, assim, ela vai botar, né? Ela vai botar e ela vai assumir a forma do corpo dela, sabe? Vai botar o carão dela e vai lá. Então, é justamente sobre isso. Exato. Então, assim, eu posso usar um cropped, eu posso usar uma calça pantalona, eu posso usar um vestido curto, eu posso usar um macacão. É você que vai escolher. Então, essa determinação, sabe? Que é aquela, você só poderia usar um tecido neutro, você tem que ficar ali apagado. Acabou isso. Sabe? E essa questão mesmo de, sabe, de cor, da gente chegar. E eu tenho eu sempre me posiciono assim, né?
eu ando em diferentes lugares tal, e eu vou passando, né? Porque tem uma cena de Opaió que Tânia Toco fala, empinei meu bicão na diagonal e fui. E, na verdade, quando eu entro, e eu não entro de cabeça baixa. Exatamente. E aí, quem está ali, se quiser saber quem eu sou, que vai, é um problema, porque eu não estou ali nem de cabeça baixa e nem para ficar dizendo, olhe, porque eu sou fulano, porque eu sou isso, não. Eu entro sendo quem eu sou. Sabe? Então, eu entro e circulo em qualquer lugar, sendo realmente uma Madalena que sabe andar ali, lógico, né, de cabeça erguida e conhecendo o seu potencial. Né? E é por isso que você está aqui hoje. Porque aqui é um local de potencialidades negras ou pretas, do jeito que você quiser. E que isso é muito importante para a gente. Né? Essa exuberância que você transmite, eu acho fantástica, porque é impossível passar por Madá e não ver Madá. E não notar. Tá? Exatamente. E eu acho que isso sendo transmitido na sua marca, no seu jeito, nas pessoas que usam a sua marca, que se enxergam nela, ou que agora estão conhecendo, ou que ainda vão conhecer, né? Eu acho que essa exuberância mesmo é que a gente tem que trazer para nossas vidas e seguir de cabeça erguida, porque a gente não tem motivo, nunca nem teve, é verdade, para entrar em qualquer lugar de cabeça baixa, para fazer qualquer coisa. Então, siga assim. Olha, eu sigo um exemplo de Madá, tá? Ó, o bicão na diagonal. É ótimo. E siga em frente. E quem quiser que acompanhe. E uma frase, Madá, que eu sempre falo, né, nos podcasts que a gente faz aqui, é uma frase de Marim Bani. Ela fala que nossa cultura é nosso sistema imunológico. Então, quando a gente busca a nossa cultura, isso nos fortalece. Sim. Então, quando a gente te vê, a gente se inspira, as pessoas se inspiram pelo que você veste, de como você se porta. E isso é comunidade, porque a partir do momento que a gente te vê é a representação da nossa comunidade. Dessa forma que você é maravilhosa, a gente se inspira e se torna mais forte. Né? Então, é muito, muito essencial ter pessoas como você nos representando. E isso é bom, porque assim, aí a gente fala do black money, né? Então, você fortalecer uma marca é importante, sabe? Porque aí você, de repente, você diz, eu compro só loja de departamento, C&A, Riachuelo, Renner, pronto, tudo bem, é uma escolha sua, né? Mas quando você também está ali atrás de um pertencimento, de você experimentar, porque assim, eu conheço muita gente que sabe que a Negrife existe, que admira a Negrife, mas nunca entrou para comprar uma peça. Então, faça isso. Vá lá, experimente viver isso, porque, de qualquer maneira, sinta. Porque se você vai comprar numa outra loja, por que você não pode comprar lá? Então, é por isso que a gente fala do Black Money. Né? Então, a gente tem peças. Eu fiz agora, recentemente, a Cesta do Branco. Tá? Onde eu tiro tudo da loja e só coloco peças brancas. Então, assim, branco é uma cor que todo mundo usa, todo mundo tem uma pecinha branca. Né? Como a gente, sexta-feira é dia de branco, né? Exato, né? Então, assim, a cesta do branco, então eu trabalho com linho, trabalho com cassa, trabalho com viscose. Então, assim, isso não pode pertencer ao seu guarda-roupa? Pode, mas aí, às vezes, as pessoas não dão esse passo. Às vezes, elas não inovam, sabe? Elas não dizem, não, eu vou experimentar, aí eu vou olhar, eu vou ver o que é que tem para mim lá. Então, às vezes, eu encontro muita gente que diz, eu adoro a Negrife. Mas eu não tenho nenhuma peça. Sim, porque você não tem nenhuma peça. Está na hora de ter, né? Sabe? De ir lá, né? De adquirir, e de ver e de sentir esse universo. Porque, inclusive, eu sempre digo, a Negrife é uma marca que produz além de roupas. E esse movimento mesmo que eu fiz lá da Cesta do Branco, eu dizendo isso, a gente botou performance, a gente botou percussão, certo? E as pessoas chegando, e a gente fez um café da manhã, e aquele movimento, e os modelos andando. Então, assim, a marca, ela é tudo isso. E eu acredito
ter chegado onde eu estou justamente por essa questão do movimento, sabe? Eu criei a marca e dizia, não, hoje eu vou botar um DJ na loja e vou chamar as amigas para estarem aqui batendo papo, sabe? Hoje, o que é que eu vou fazer? Vou botar um carrinho de picolé dentro da loja porque está muito quente, sabe? Então, você está sempre inovando. Eu vou criar o desfile infantil, aí eu vou fazer a cesta do branco, eu vou fazer a cesta das batidas. Então, assim, de você ir criando coisas novas e aí não seguindo aquele padrão, sabe? Eu acho que o interessante é quando você quebra mesmo. E quebra. Né? E quebra, né? Porque é isso que é interessante. Porque, às vezes, o empreendedor, né? Porque você está falando muito de um papel de empreendedorismo. O empreendedor, ele faz tudo, abre loja, faz tudo, espera o cliente vir. Ele não provoca a vinda desse cliente, né? Então, o cliente tem que passar, vou olhar. Não, ele não provoca essa chegada dele às suas peças. Exatamente. Gente, a Negrife é uma marca que representa uma grife negra. Como a gente não tem uma peça da Negrife? Aliás, a minha primeira peça estampada foi uma blusa que eu comprei na Negrife. E eu estava me lembrando isso aqui porque eu ia para o show. Eu tinha ido para a oficina. Sim. E eu ia para o show de Alcione. Aí eu fiz assim, e eu que vou comprar uma blusa e vou fazer turbante. E fui para o show de turbante e com essa blusa da Negrife. Então, assim, é interessante essas lembranças. Eu não lembrava mais disso, tá? Tá vendo? Mas aí veio a memória, porque é a história que você disse. Tem uma peça e vá e veja o que é que te agrada, né? As peças são lindas, tá? Estão perdendo. Aliás, vocês sabem, ela está na rede social falando, quando ela diz que vai de vez em quando, gente, ela vai sempre. E é muito legal essa história sua, tá? Essa importância que a gente traz aqui. Eu já conheci um pouquinho sua história, mas é muito melhor a gente bater no papo. Assim. E a gente já vai trazendo coisas, né? Exatamente. Exato. E uma coisa importante que falou aqui, o Black Money. Então, se a gente não trabalhar para o nosso dinheirinho estar aqui, ó, rodando entre a gente está enriquecendo o outro povo, né? E a gente precisa voltar a ter o dinheiro e o recurso que nos foi tirado lá atrás, né? Então, assim, esse movimento Black Money é muito importante, porque a gente tem que priorizar, né? Eu acho que essa priorização nesse processo de vou comprar roupa. Aonde? Negrife. E aí você vai pensar quantas pessoas eu emprego, tá? Exato. Né? Então, tudo isso a gente está fazendo ali funcionar, né? O movimento. Então, quando você diz, não, poxa, eu vou lá, né? Eu Que compro, pessoas eu são participo, entendeu? São pessoas pretas, né? De pessoas então, pretas eu para participo. Então, isso economia, é interessante. movimento da economia, traz recursos para nosso povo. Esse movimento da economia. Então, isso é muito bom. Hoje eu tenho 13 funcionários. Olha que né? maravilha. Então, isso é bom para a pessoa, né, que começou ali na sacola, fazendo tudo. Porque quando essa primeira fase da sacola, eu comprava roupa pronta, mas aí ainda não tinha realmente aquela coisa da identidade. Eu comprava para revender, para ter um trocadinho. Aí depois eu começo a transformar isso, né, para dizer, não, eu vou produzir as minhas próprias peças e colocar nessa sacola. E aí depois que eu vou para o movimento de abrir a primeira loja. Então é aquilo que você falou, instigar para que o cliente venha. Então, quando eu abri essa primeira loja, era justamente desse modo, fazendo eventos. E aí, um dia, eu peguei e falei, eu vou trocar minha sacola por uma mala e vou ali no Rio vender minhas peças. Tá? Então, aí saí daqui, fui para o Rio vender minhas peças. E aí encontrei realmente algumas pessoas, foram lá, né, ver quem era essa pessoa que estava saindo da Bahia para poder vender essas peças lá no Rio. E aí, né, vendi tal. E né, entre essas pessoas que estavam lá, uma pegou e me disse, Madá, se você quiser voltar, eu abro a minha casa e aí a gente convida uns amigos e aí você traz peças. E aí eu comecei um outro movimento dentro da minha história. Todo mês eu estava no Rio, levando a minha mala e indo para bairros diferentes e conhecendo pessoas e vendendo. E isso me rendeu uma loja no Rio durante 3 anos e meio.
A Negrife teve uma loja na Conde de Bonfim, né? E aí tem gente que eu falo, mas eu já tive loja no Rio, eu nunca soube, eu nunca vi, mas é isso, é por isso que a gente precisa divulgar, Exato. é por isso que a gente precisa trocar, espalhar, né? A informação, justamente por isso. Então, assim, tudo a partir de um movimento, de uma ousadia. Ainda que você não tenha hoje mais a loja, isso não quer dizer que você vai ficar sem Negrife, né? O Instagram tá aí, tá? Não só o Rio, né, Madá? Sim, eu tenho uma representante no Rio, viu? Aí, ó, tá vendo? A gente tem no Instagram existe @NegrifeRio, tá? E aí, Fátima, ela vende peças da Negrife. É porque, assim, a Negrife, ela tem um movimento muito intenso. Eu produzo muito, eu produzo sempre. Então, às vezes, a pessoa diz, eu quero isso, eu quero esse que apareceu hoje, né? Então, assim, hoje eu tenho uma representante no Rio e tenho uma em BH. Tá? Mas eu já tive em 7 estados, Brasília, São Paulo, Espírito Santo, né? E às vezes Rio Grande do Sul, que aí a gente tem uma população no Rio Grande do Sul, só de apenas 10% uma população negra, e a Negrife já esteve lá no Rio Grande do Sul e de vender bem. Né, lá. Então, assim, é isso, gente, é o movimento. É você sair, certo, daquele lugar de só esperar. Você tem que fazer, né, acontecer. Isso é importante. Sim, sim. Você falou sobre as suas expansões em outros estados, certo? Mas a gente quer saber agora sobre a expansão da Negrife para o exterior, mais precisamente para a França. O que significa para você vestir o mundo com estéticas afro-brasileiras? E sobre ocupar espaço ou sobre recontar narrativas globais. Ou seja, recontar a história da moda mundial a partir da perspectiva afro-brasileira. Isso é... Audácia. Isso é bom demais. Não, isso é o que ela falou logo no início. Nariz na horizontal, movimento e quem quiser que venha me perceba. Exato. Perceba. Porque eu acho que é isso, a gente tem que fazer acontecer. Então, assim, é engraçado que você, né, citou aí França. E aí, assim, o primeiro lugar no exterior que eu levei Negrife foi nos Estados Unidos. Que entendeu? bacana. Então, assim, eu saí daqui para os Estados Unidos e aí eu levei, tá, algumas peças de roupa. E aí, assim, a primeira cidade que eu fui foi Nova Orleans, tá? E aí, sabe, Nova Orleans é uma cidade riquíssima, né, do jazz e tal. E aí, quando eu cheguei lá em Nova Orleans, teve um festival que é super famoso, que é um festival de jazz, que é o Essence. E aí eu consegui um stand. E aí eu coloquei minhas peças, né, nesse stand e comecei a vender para pessoas do mundo ali, naquele stand. E dentre essas pessoas que apareceram, tinha uma pessoa que morava em Nova York. E aí lembra daquela história do Rio que a menina disse, se você quiser voltar, você vem. Então, assim, é muito importante a gente ficar ligado nessa coisa da sororidade, sabe? Enquanto a gente se apoia, enquanto a gente diz, venha, né? Eu posso alavancar você, eu posso te dar essa dica, eu posso trocar com você. E estando lá em Nova Orleans, tinha uma pessoa que ela morava em Nova York. E aí ela disse, se você quiser ir a Nova York, eu abro, né, lá a minha casa, eu tenho uma cobertura no Brooklyn. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu só conhecia o Brooklyn de filme e era apaixonada pelo Brooklyn, já assim, pelas gangues. Eu adorava aquela coisa. E a mulher me faz um convite para ir para o Brooklyn, abrir uma cobertura. Se você quiser. E aí ela fez isso, assim. E sabe o cuidado, o mais interessante disso, o cuidado. Ela abriu realmente nessa cobertura, e ela fez uns impressos, a design brasileira que está aqui, ela pegou a marca da Negrife, fez uns papéis, né, foi colando, aí botou, né, ali um tira-gosto, um negocinho, sabe? E aí pronto, e eu fui para lá. E conheceu, não conhecia? Não conhecia, né? Coisa não linda. Conhecia. E aí ela convidou, e aí, assim, então eu fui, né, para Nova York, fiz este evento lá, né, onde as pessoas iam, aí ela conseguiu tudo, arara, botei tal, então a gente fez esse evento lá em Nova York, e quando eu estava em Nova Orleans, eu fiz um desfile, além de participar da feira, eu ainda fiz um desfile. Você já foi para um desfile ou você foi passear? Conta essa história direito. E aproveitou, já levou aquela mala que levava pro Rio. Perfeito. Exato, porque aí assim,
eu levei a mala realmente com algumas peças, né, para poder aproveitar aquela ida e mostrar, né, as roupas, né, para as pessoas que estavam lá. Então, assim, eu ainda não sabia do festival, foi uma coisa que pintou lá, e aí, na hora, negociou um stand e eu consegui expor. Né? Então aconteceu. E como eu tinha levado já umas roupas, a gente conseguiu fazer um desfile lá também. E aí, assim, porque eu tenho porque eu tenho uma amiga que ela é cantora, ela é americana, inclusive ela foi o meu aporte lá, né? Então, o meu suporte lá. Então, ela terminou articulando. Então, ela cantou e conseguiu, né, as pessoas, para que essas pessoas desfilassem, mulheres, e mulheres com corpos variados, né? Então, isso, sabe, foi aquela coisa, foi uma agência que só fez, não, eram mulheres reais que desfilaram a minha roupa lá em Nova Orleans. E depois eu fui para Nova York e fiz esse evento lá em Nova York. Então, assim, eu começo minha trajetória internacional por, né, uma cidade extremamente negra, né, com uma cultura assim fortíssima, que é Nova Orleans. Então, assim, e aí voltando para essa coisa de Europa, né, os países que eu conheço na Europa, eu nunca levei minha roupa para poder vender na Europa, né? Então, assim, levei lá para os Estados Unidos e outra coisa, e não levei quando estive em África pela primeira vez. Não levei, que aí, assim, eu primeiro fui para a África do Sul, tá? E depois da África do Sul eu fui para Moçambique. Mas quando eu fui, eu não pensei em levar minhas peças. Tipo assim, eu estava voltando para casa, eu queria trazer de lá. Eu levei uma mala vazia. Eu levei uma mala vazia para trazer tecidos. E lá eu fui dar uma entrevista numa rádio e tal. E aí, quando eu cheguei, aí as meninas disseram, sim, mas e as roupas? Eu digo, roupas? Não trouxe roupas, mas como você vem para cá e não traz roupa? Porque elas já conheciam a Negrife. Então, assim, lá em Moçambique, eu tive duas situações, que foi quando eu fui dar essa entrevista numa rádio, né, que as meninas perguntaram, elas queriam ver as roupas, né, e eu não tinha levado. E eu tenho um amigo que ele trabalha num shopping lá, e eu fui visitá-lo e tal. E aí entrei numa loja, né, assim, olhei as coisas enquanto eu esperava ele chegar. Eu vi as pessoas me olhando, mas, né, as pessoas me olham sempre, né? E aí as pessoas me olhando e tal. E aí depois, quando ele chegou, ele disse, quando você entrou, parece que ela já sabia que você era da Negrife, ela quer saber as roupas que você trouxe, porque ela quer comprar para colocar na loja dela aqui. Eu disse, eu não trouxe roupa. E aí depois eu pensei, eu digo, poxa, poderia, né? A passagem poderia ter sido paga com essas roupas que eu, né? Se eu tivesse levado para vender lá, não. Mas aí quando eu fui para lá, minha ideia era trazer tecido, sabe? Trazer informação. Hoje, por exemplo, a coxa que está na minha cama é uma coxa que eu trouxe de lá, de um trabalho totalmente artesanal, que eles fazem com cera, tá? Então, assim, eu queria trazer. E eu realmente não pensei em levar. E não pensei nesse desejo de ter alguém lá que eu fosse encontrar e que quisesse a minha roupa. É porque você estava indo buscar. Né? Era o seu momento de buscar. Sim, sim. De se encontrar com o passado que distanciaram da gente. Né? Exatamente. Então, era o seu momento. Eu estava indo beber naquela fonte de maneira real, de poder, sabe, trazer, né? Porque a gente bebe na fonte o tempo todo aqui, mas né? de longe, né? De longe, lá eu estava pegando. Tanto que... E aí, assim, a gente vai fazendo as coisas de maneira, né, involuntária mesmo. Quando eu achei o primeiro lugar que tinha terra, eu tirei meu sapato e pisei. Pisou. Sabe? E aí, assim, não era uma coisa programada, sabe? Não era, mas foi uma coisa instintiva mesmo, assim. Quando eu vi terra, eu digo, não, eu tenho que tirar o sapato e pisar. Sentir essa terra. Exatamente. Ai, que lindo, adorei. Muito bom. É muito bom mesmo. E adorei você essa contou história. dos desfiles, né, lá no exterior, e a gente queria saber quais foram as passarelas da Negrife. Ela já brilhou. E também quais as personalidades, né, já vestiram as suas criações. Você contou, né, de Lázaro,
Conta pra gente. Então, assim, eu faço roupa realmente para o meu povo, eu faço roupa para o dia a dia. Eu não fico nessa política, porque tem muita marca que às vezes presenteia alguém, né, para poder ter uma divulgação, tal. Eu acho que eu não preciso disso. Quando eu quero até dar de presente a alguém, eu dou. Então, outro dia, eu mandei uma peça para Lazo Matumbi. Estou mandando entregar um presente para você, porque, né, eu queria dar esse presente para Lazo. Então, às vezes, estou em matéria, meu cliente. Então, eu digo, olha, hoje está chegando aí uma peça que eu estou mandando de presente para você. Mas que são pessoas que consomem a minha roupa também. Então, já vesti Magari Lorde, na época que Magari estava estourado, né, bombando também, vesti Magari, já vesti Rita Batista, uma época que ela estava apresentando aqui Band e tal. Então, assim, e são pessoas que fazem parte, que conhecem a Negrife, que têm esse cuidado também, né, com a marca. Praticamente todos os atores do Bando de Teatro Olodum. Então, agora, por exemplo, a Divana Carvalho, que fez o maior sucesso em Renascer. Tá? Então, sucesso. Minha amiga, cliente, vestiu Negrife. Então, por exemplo, Valdinéia Soriano, ela estava numa outra novela que eu não vou lembrar o nome, mas ela ligou, Madá, vai ter a festa, né, de estreia ali da novela, e aí eu quero ir de Negrife. Tá? Então, isso é importante. Quando as pessoas reconhecem o seu trabalho, reconhecem a sua trajetória e te acionam. Porque aí eu digo, ela poderia comprar roupa em qualquer lugar, ela já estava lá. Por que ela ligar e pedir e dizer, eu quero ir de Negrife? Porque ela reconhece a minha trajetória, sabe? Ela sabe quando ela me conheceu e tudo. Então, a valorização de dizer, poxa, eu vou estar na Globo, no evento da Globo, que a gente sabe que é uma emissora potente, e eu quero estar vestindo a roupa de minha amiga, que eu sei que tem todo esse poder, essa identidade, sabe? Então, isso é muito importante. A gente ter essa troca, é um né? reconhecimento dele. Sim. Então, isso é muito bom, né? E aí, assim, acho que nada melhor, eu falei já da passarela lá em Nova Orleans, que foi uma passarela linda, porque eu coloquei mulheres reais, e é isso que eu faço muito, certo? Eu gosto de fazer desfiles, com quem realmente veste a minha roupa. Sabe? E isso é você trabalhar, porque assim, teve uma vez que eu fiz um desfile aqui e eu convidei diversas mulheres e tinha uma que ela disse assim, Madá, você não sabe o que você fez por mim, eu estava depressiva e eu não acreditei quando você me convidou para vestir sua roupa, sabe, para desfilar. Então é isso, sabe, você mexe com várias coisas. É isso que eu estava pensando, quando você falou da roupa, né? Não é só uma roupa. Não. A gente está levando pertencimento, está levando toda a sua história. Essa construção que você faz, quando fala de presente, não é simplesmente presentear, mas tipo, ter todo um carinho com aquela pessoa, todo um cuidado. Então, sua marca ela leva isso com você, né? E isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa pensa, não, é só estética, mas não é. É uma construção ali social, como você falou da questão da autoestima dessa mulher que você que estava com essa peça. Então, assim, vai muito além, né, de uma vestimenta. É vestir o pertencimento, né, o cuidado. Sentir. Perfeito. Por isso, a Negrife produz mais do que roupas, né? Exatamente. Eu fiquei aqui muito encantada quando ela traz assim, eu uso as pessoas que consomem a minha marca para desfilar. Ou seja, ela vai contra todas as outras empresas que produzem roupas, porque elas contratam pessoas, né, modelos, para poder fazer a divulgação da marca. E você usa os seus clientes como divulgadores da sua própria marca. Então, isso para mim, isso é espetacular. Isso né? Você valorizar a pessoa que te valoriza. Sim, isso é muito bom. E, assim, quando você faz um convite, sabe, que a pessoa não te diz não, ela fica feliz. Então, eu fiz, né, novembro, a gente tem aí o Dia da Consciência Negra, e aí eu fiz um desfile. Eu convidei uma delegada, eu convidei promotor,
cantora, eu convidei. E aí, assim, eu faço desde a menina que vende amendoim, né? Porque eu tenho essa passagem também na Negrife, que uma vez eu convidei uma menina que vendia amendoim, ela está brincando comigo porque ela não acreditou que ela estava sendo convidada para fotografar para a Negrife, né? E eu disse, não, é isso. E aí, contar a história daquela menina vendendo o amendoim dela e ela transformada com a roupa da Negrife, com turbante dourado, a gente maquiou, botou um turbante dourado, botou um vestido laranja, sabe? E aí você se vê de uma outra forma, né? Então, isso aí é muito bom, é a gente fazer coisas, sabe? De você estar com aquele olhar atento. Então, assim, tem uma pessoa que varre a minha rua, tá? E aí, um dia eu olhei e disse, eu vou fazer um convite para ela se transformar, para ela ir na loja, ela vestir uma roupa e ela se ver de uma outra forma. Perfeito. Então, fiz isso, convidei Rose, ela está lá sempre que eu passo, ó, varrendo, organizando a rua. E, às vezes, é aquela coisa, né? Você é invisível. A pessoa passa e não te dá nenhum bom dia, tá? E aí, eu sempre passei, bom dia, e depois eu disse, eu quero te fazer um convite. Né? E aí fiz esse convite para ela foi para a loja, fotografou, se maquiou toda, se vestiu, então não tinha aquele dia de princesa, né? E a gente não faz um dia de princesa, mas a gente mostra, você é bela, você é bonita e você pode estar assim, e se mostrar para o mundo. É como se o gatinho virasse um leão, né? A imagem que a gente vê por aí, assim, quando se vê no espelho, é um gato que se enxerga um leão, que é o poço. A maneira como você se enxerga faz toda a diferença. Toda a diferença. Exatamente. Parabéns, Madá. Obrigada. Parabéns. E continuando nessa trajetória, né? De desfiles, a gente não podia deixar as crianças de lado. A parte fofinha, a parte mais preta. É muito interessante esse trabalho do desfile que você faz com as crianças. Você só vai me lembrar quando foi que iniciou, para poder contextualizar. Pronto, começou em 2012. Pronto. Já são 13 anos. Essa vai ser a 14ª edição. 14ª? Perfeito. Porque a gente começou a fazer em 2012, né? Então 2012 isso, exato. 2012, exato. Então, já são 14 anos que você faz uma geração se enxergar poderosa. Exato. Então, o que tinha 4... hoje tem 18. E ele viu que ele podia desde quando ele tinha 4, né? Então, gente, isso é de uma grandeza, né? Porque antes ele era só um menino que estava no bairro jogando bola. Daqui a pouco ele está lá. E uma menina também, né? Porque a gente vê os vídeos lá na internet. É a mais linda. Então, é de um grande poder social o que você já vinha fazendo, Criação da autoestima, né? Então, assim, ó, a cada criança que veste mais do que uma roupa, você veste diversidade, respeito e identidade, né? Para você, o que significa a infância já caminhando em uma passarela de pertencimento, costurando o futuro de mais liberdade e representatividade. Pronto. Assim, para mim, é também olhar para a minha criança, sabe? Então, assim, uma menina preta, tá? Que estudou numa escola particular, onde só tinham pessoas brancas, né? E aí, assim, mas lá eu não entendia, lógico. Hoje eu olho para essa criança e imagino que para ela não deve ter sido fácil. Sabe? Tanto que eu escrevi, eu ainda não lancei, tá? Já de primeira mão. Peraí, Laerte, por favor, capture com muito carinho. Spoiler. Que vem um spoiler daqueles. Vamos lá, Tá atenção. Eu já escrevi, né, uma história infantil falando justamente dessa menina, né, que ela chegava num ambiente que não era o dela, onde as pessoas olhavam de diferente, né, para a cor da pele dela, para o cabelo dela, e quando ela voltava para casa, ela tinha ali a família, ela tinha os primos, ela tinha um outro lugar de pertencimento, de colocar o pé no chão, de brincar de gude, de correr, sabe? Então, eu trago, né, essa história, mas eu ainda não lancei o livro. Todo ano eu digo, vou lançar no desfile infantil. O desfile infantil já é agora e o livro ainda não está pronto, né? Assim, ainda não foi para a gráfica, né? Mas a história, né, ela já foi escrita,
escrita. E aí, assim, eu fico muito feliz, tá, em fazer esse desfile infantil, certo? E entregar a essas crianças uma nova liberdade diferente da liberdade que eu tive quando eu era criança. Porque hoje você vê cada black lindo, certo? Você vê, né? Exato. Sentindo pertencida dentro da sua naturalidade, né? Dentro do que é natural para gente. Exato. Então, porque hoje a criança já vê a mãe usando o cabelo como ele é. Então, para ela, aquilo já existe. Né? Então, eu ainda digo assim, poxa, eu já alisei meu cabelo. Quem não? Mas, né? Quem não? Exato. Então, aquela coisa, ou de passar o ferro quente, ou de alisante não sei o quê, ou de alisante não sei o quê. Então, assim, mas hoje, quando eu penso assim, eu digo, poxa, se minha mãe, né, alisou meu cabelo um dia, era, né, um cuidado para que naquele espaço eu não fosse exatamente, sabe? Então, mais parecida. Então assim, era outra visão e hoje não, a gente vem e bota a criança para ir para a escola com black e assim você fica encantada mesmo, né, com essas crianças. E olha que eu não sou basiquinha, eu boto 30, 50 crianças na passarela, né? Eu faço logo o negócio acontecer, né? Eu faço logo o negócio acontecer. E tem gente que chega mesmo, como você falou, diz, eu desfilei quando eu tinha 5 anos. Né? Então, assim, já aconteceu de eu ir para uma escola pública fazer uma palestra e depois a menina vinha, já desfilei para você. Eu digo, porque eu tinha tal idade, sabe? Então, você vê ali, né, o que você faz. Então, assim, quando eu fui construir a primeira coleção infantil e o meu primeiro desfile, eu tive dificuldade. Porque eu digo assim, poxa, a roupa de criança, ela é aquela roupa de florzinha, aquela roupa de lacinho. E aí, né, eu fiquei assim, disse, poxa, mas é isso, né, que eu vou fazer mesmo, essa roupa de lacinho, de florzinha, tal. E é engraçado que um dia eu estava na Praia do Forte, e aí passou uma menina que, inclusive, né, branca, e ela estava com um vestido super colorido. E quando eu olhei, eu digo, é isso, Madalena. Cor, sabe? O mesmo tecido que você usa para fazer uma roupa de adulto, você pode fazer uma roupa de criança, mas faça a roupa para criança, sabe? Não engessar aquela criança, não que aquela criança só possa ter aquele ar de princesa Disney, entendeu? Não. Então, assim, veio aquela sacada, apesar daquele olhar para uma estampa, e aí eu disse, não, então agora a coleção vai, né, ser uma coleção super colorida, uma coleção super à vontade. Tanto que, quando eu faço o desfile, os pais perguntam, qual é o sapato? Eu digo, pense que você está levando seu filho para um parque de diversões, sabe? A criança à vontade, a criança livre. E, quando eu monto o desfile infantil, eu monto justamente assim. Quando você chega no espaço, tem brinquedos, tem carrinho de cachorro-quente, pipoca, algodão doce. É um parque de diversões. E aí é outra coisa. Não tem um enrijecimento. Você tem que entrar na passarela sem sorrir. Não. Vocês são crianças, entendeu? Tem, se quiser, dê cambalhota. Se quiser. Então, assim, quando você libera as performances, minha filha, é que você vê coisa, né? Aí é que você vê coisa, tem um que chega, quer escalar, tem outro que vem, quer dar, sabe? Então, é isso, porque você tem que deixar a criança livre. Ser criança, certo? né? Ser criança, não tem aquela coisa de podar. E eu fiz um evento, uma vez que eu pedi ajuda a um amigo, né, ali para a gente fazer uma direção de passarela. E aí a primeira coisa que ele pediu foi, cada um traz o brinquedo que mais gosta. Então teve gente que levou bola, boneca, patinete, entrar na passarela com alguma coisa que, sabe? Eu me arrepiei novamente. Então é isso, gente, é você sair da caixinha sempre. Então, o desfile infantil, ele acontece todo mês de outubro. Tá? Esse ano a nossa edição vai ser na Biblioteca Central, dia 4 de outubro. Já guarde isso aí para você estar lá. E o que é que a gente faz? A gente troca o ingresso por um brinquedo. Tá? Então, assim, e muitos anos eu já doei esses brinquedos para instituições aqui,
né? Lava Flor, La Vida, né? Casa da Criança com AIDS, né? Com HIV. Então, assim, já fiz algumas doações aqui. Mas aí depois eu tive uma outra sacada e os brinquedos que eu arrecado aqui eu levo para uma comunidade quilombola chamada São Brás, que fica próxima a Santa Amaro. Então, os brinquedos que eu arrecado aqui, as crianças da comunidade quilombola recebem. E eu faço um desfile lá, também colocando 50 crianças na passarela, crianças que nunca tiveram acesso a isso, né? A um desfile, a uma roupa, né, ali diferente e tal. E, assim, para mim é uma brincadeira, uma diversão. E, inclusive, na hora de distribuir os brinquedos, eu coloco todos os brinquedos e a criança escolhe o que ela quer. E aí é muito engraçado, porque, às vezes, as mães... Aquele, porque é uma caixa maior, porque tem gente que faz uma doação bacana. Tem gente que vai chegar ali e vai comprar um pega-vareta, mas tem gente que doa uma boneca, um carro, né? Enfim, aí a gente bota tudo lá. E, às vezes, a criança, ela quer um cubo mágico, sabe? Mas a mãe tá vendo uma caixa e diz, aquele, porque é maior. Deixa a criança ser criança, deixa a criança escolher. Que é por isso que eu não vou entregando. Eu coloco tudo e ela escolhe, sabe? Então, você tem que ter esse cuidado. Então, assim, o desfile é um evento muito bacana. As inscrições, inclusive, elas estão abertas, tá? E esse ano eu criei uma nova modalidade, porque, assim, eu já faço desfile há 14 anos, mas sempre tem aquela reclamação. Eu nunca fui sorteada, eu nunca fui sorteada. Aí, esse ano, eu criei uma modalidade voucher. Você já comprava esse voucher que te dava direito já à roupa que seu filho, né, vai desfilar. Mas muita gente não pegou a visão, muita gente não adquiriu o voucher, e a gente tinha um limite, né, de voucher, né? O voucher acabou, mas mesmo assim a gente ainda está, né, com ali as inscrições abertas. Para quem quiser se inscrever, vai participar do sorteio. Então, o desfile infantil é isso, é trazer essa criança aí, né, para esse mundo mesmo de pertencimento, né, de entendimento, de conhecer. E, inclusive, eu tenho uma amiga, né? Ela branca, ela vive em outra bolha, e ela disse, minha filha, ela não convive nem com essas crianças, porque na sala dela tem 20 crianças, são crianças brancas, ela não convive, ela não sabe nem o que é isso, e eu quero levar ela para o desfile, para ela ver que esse mundo existe, que essas crianças existem, entender a felicidade dessas crianças. Eu digo, leve, porque as portas estão abertas, né? Para todo mundo chegar lá. E aí tem gente que pergunta, é só para criança negra? É para crianças, tá? Eu não estou aqui para determinar se a criança é azul, vermelha, preta, amarela, não. O evento é feito para crianças. Então, se a criança quer estar na passarela, se os pais querem, né, permitir que essa criança esteja na passarela, ela está livre, independente, né, da cor de pele, para estar lá. Porque, para mim, o que interessa são crianças. E criança sempre troca. Menina, em 5 minutos, você já está vendo ali meu melhor amigo. E elas, sabe, se pegando, sabe? Menina, em 5 minutos, melhor amigo. E se grudam e conversam, sabe? Então, é sobre isso. Ela não tem os limites que são impostos pelas sociedades e pelos adultos. Então, isso é muito mágico. E era só essa parte, porque, assim, ó, quando você diz assim, pode qualquer criança, você está trazendo para junto, né? Exato. Para não sentir a diferença. Porque a diferença não está na criança, que é o que você falou antes. Não. A diferença é vista pelo adulto. Esse adulto que tira essa criança do meio e de entender que todos nós somos iguais. Né? Então, assim, esse seu compromisso social, ele é muito importante para a nossa sociedade. Essa criança que lá, quando crescer, ela não vai ter o comportamento do adulto que andava separado, né? Que era separatista, vamos dizer assim. Ela já é uma criança que, quando ela crescer, ela vai dizer assim, não, aqui, não estou vendo diferença aqui. Né? Vamos seguir, porque a gente está todos no mesmo barco. É muito legal. É um compromisso muito bonito. Mas, antes de uma coisa, eu quero fazer um pedido a Madá. Permita o Pode Mais Pretos participar desse evento para a gente ter contato com essas crianças, de fazer algumas... Entrevistá-las, fazer uma cobertura para a gente estar divulgando, por favor. Já estão convidadas. Inclusive, eu faço um ensaio, tá? Antes.
E aí, se vocês quiserem ir também no dia do ensaio, ou se só quiserem... Porque no ensaio vocês podem também pegar um take, sim. né? Ali e tal. É então, importante. vocês podem ir no ensaio e vocês podem ir no dia do desfile. Totalmente convidadas. E aí, um exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela já participa de vários desfiles, tal, que ela estava no The Voice Kids, que é Maria Alice, né? Então, Maria Alice participou do The Voice, né? E ela é uma pessoa que sempre cantou nos desfiles, né? Da Negrife. Então, assim, você vai fazendo trocas, né? E trocas reais. Então, ela já mandou, olha, estou aqui disponível para o desfile infantil, porque ela era menorzinha, hoje já está com, acho que, 15 anos, tal. E ela sempre nessa trajetória dos desfiles, quando ela foi para o The Voice, a Negrife vestiu ela, né? Para ela estar no The Voice. Então, assim, a gente vai fazendo trocas reais. E hoje em dia, esse vai ser o 3º ano, eu tenho um maestro que ele ensaia com as crianças, porque aí no desfile as crianças cantam. Então, é por isso que eu faço os ensaios antes, né? Porque aí esse maestro vai, a gente define ali uma música, as crianças ensaiam, e é super emocionante, porque aí no final do desfile elas estão ali cantando e os pais, né, assistindo elas cantando. Então, é isso, gente, é só agregar, é só a gente ter ideias, é só a gente trazer, né, coisas inovadoras mesmo, sabe? De estar quebrando o padrão. Essa sou eu. Então, a gente podia fazer um podcast com essas crianças. Pode. Oba, vai ficar show, viu, gente? Eu vou te indicar umas aí, assim, ó, daquelas retadas, como a gente fala aqui na Bahia. Muito bom. maravilha. Muito bom. Aí a oportunidade, ó, Samar, para estar lá, ó. Tá no vendo? desfile com a gente, fazendo podcast. Tá vendo? Na estrada. Olha aí. Eu tenho Tá certeza que vai ser Vai ser maravilhoso, vai ser muito e os legal. ensaios são tá? quando? Aí, assim, eu geralmente faço 2 ensaios antes, né, da data ali do desfile. Então, com certeza, vai ser dia 27 de setembro, né, que é um sábado que antecede, porque como o desfile vai ser 4 de outubro, então esse do dia 27 ele já está certo. Aí provavelmente eu faço outro que vai ser o quê? 20, né? Ali. Né? Então, geralmente a gente faz 2 ensaios antes do desfile. Legal. Porque elas se conhecem, né? Vão ali se conectando, já ficam mais à vontade, aí já tem esse ensaio. Amigo, né? Já ficam mais soltinhos. Né? Legal. Exato. Importante mesmo. Então, a gente está chegando já ao final. Rápido. Tinha que ser umas 10 horas de podcast. Eu acho que deveria ser assim, uma roda de conversa assim, uma manhã inteira, a gente falando sobre vários assuntos, várias temáticas e Quem sabe? depois. Mas a gente vamos lá, convida esse sonho todos existe. os nossos convidados. Vai fazer um bate-papo. Vai ser uma delícia. Bate-papo. E a gente vai estar lá conversando por E diversos fazendo os temas, textos. né? Exatamente. É bom, é bom. Então, a gente já está chegando, né, ao nosso horário, mas antes a gente gostaria de fazer um bate-bola, tá? Então, responda com apenas uma palavra. Essa é na cabeça. difícil. Que vier na cabeça. Essa parte é difícil. A pessoa não gosta de falar, né? E uma palavra. Não é uma frase. Não é uma frase, menina. É uma Uma palavra. palavra, meu Deus. Tentarei. Vai conseguir, eu tenho certeza. Mas fique muito à vontade, de verdade, tá? Moda é? Vida. Eu tinha certeza. O corpo negro merece Respeito. respeita, gente. Uma cor que define a sua trajetória. Dourado. Muita luz, muito brilho. Expandir a Negrife é? Conseguir. Expandir a Negrife é isso. Eu acho que é assim, é conseguir. Sabe quando tem aquela reta de chegada assim que você diz, conseguir. Expandir a Negrife é vencer. É vencer. Não era uma palavra, pronto, é vencer. Agora, uma palavra que descreve o futuro da moda preta. É nosso. É mesmo. Não é nosso. É mesmo. É tudo nosso. Muito bom. E agora,
uma forte. Eita. Quando você se olha no espelho, você vê? Uma mulher linda. Eita, que maravilha. Eu já sabia disso também, né? Eu achei que ela ia falar exuberância. Tá vendo? Sofisticado. A gente, Não foi uma palavra, tá vendo? Mas foi, né? Né? mas para a gente não perder o costume, porque eu acho que é uma marca do Pode Mais Pretas, a pergunta de fechamento para tudo. Uma música que embala a vida de Madá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Meu Deus! Tá vendo? Eu sei que a vida devia Ser bem melhor e será. Tá vendo? Sempre. Tá vendo? É isso aí. Madá, eu quero agradecer muito a sua presença, tá, no nosso programa. E, sobretudo, agradecer essa exuberância de força, de ancestralidade, dessa sua trajetória que inspira as pessoas que nos assistem, tantos homens e mulheres pretas, né, que estão acompanhando o Pode Mais Pretas e que pode se inspirar na história de Madá Negrife, que traz para a gente esse legado, né, de muita construção, de muita força, de muita determinação. Sim. E, sobretudo, de movimento, e um movimento muito pautado na nossa ancestralidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um prazer ter você, ter passado essas horas com você. Eu que agradeço. Pronto, gente, mais um fim de um episódio, né? Mas é isso, Madá, foi um prazer inenarrável. Maravilha. Porque a gente se conhecia, mas a gente conversava pouco, a gente se via, né? A gente se vê nos eventos, né? Se encontra. Mas, assim, foi uma manhã gostosa, tá, gente? A gente está gravando de manhã, tá? Foi uma manhã gostosa, de muita informação, de conhecer mais de perto o seu empreendedorismo, a sua inovação nos processos, né? Porque venda é vida, e para você trazer vida para dentro da sua loja e buscar, né? E buscar e não esperar. Toda a sua trajetória empreendedora foi em cima disso, da busca. Quando viajou, quando ia para o Rio de Janeiro, quando foi para Nova York, quando foi buscar e se encher o copo da energia do nosso povo. Então, tudo isso que seja contado um dia também, né? Num livro para adultos, tá bom? De coração, eu agradeço a sua participação no Pode Mais. Obrigada, tá bom? Obrigada. Madá Negrife. Ai, gente, essa manhã foi muito especial. Que bom. Fico feliz demais por ter você aqui com a gente, né? Foi uma fonte de inspiração cada vez que a gente conhece o convidado, né? E Madá foi maravilhosa, assim, né? Então, para materializar, a gente trouxe aqui uma planta, né? A fortuna. Bem temática, inclusive, né, gente? Sim, tá vendo? Então, E bem laranja. bem laranja. Bem cor vida, né? E eu sempre falo da planta que ela tem, além dessa parte de cima, ela também tem as raízes. E as raízes são importantes na nossa vida, no nosso crescimento. Toda a história que você construiu aqui, da sua mãe, que você falou, né? Com muito carinho, com muito amor, são essas raízes que faz a Madá Negrife. Exato. Obrigada, gente. Só agradecer. Muito lindo. Se deixar esse agradecimento, vira um novo podcast, viu? Porque aí a gente fala. Não, mas eu acho que é isso, né? Agradecer a vocês, né? E aí acho que a gente tem que se ver mesmo nesse lugar de potência e de que é possível. E eu sempre digo, se lá atrás eu ficasse pensando muito como seria, pensando no primeiro boleto que eu tinha que pagar, pensando nos impostos, pensando, eu vou contratar funcionário, mas eu tenho isso, eu não faria, porque se a gente também pensar demais ainda no que não aconteceu, a gente não se mexe. E Negrife é isso, Negrife é movimento. E eu fui fazendo as coisas gradativamente. Então, assim,
Comece algo na sua vida. Madalena foi para Nova York, eu brincava tanto. As pessoas, tá onde? Eu dizia em Nova York. Nova York era uma coisa distante e eu já estive lá, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a fazer algo diferente. Então, o que eu deixo para vocês, né? O agradecimento a vocês, mulheres que estão aqui, mas que cada um, depois que assistir o podcast, ou cada uma, depois que sair daqui, diz o que é que eu vou fazer diferente, né? Hoje eu não vou usar o sapato normal, vou usar um sapato vermelho. Pronto, você já está fazendo algo diferente, né? Hoje eu vou colocar uma roupa estampada. Se permita. Então, para mim, eu acho que a dica e o agradecimento desse momento é isso, é se permitir, porque você descobre tanto, tem tanto aí dentro de você, como, né, essa raiz que está aqui dentro, que a gente não vê. Então, tem tanto aí dentro, e aí bota isso para fora, bota isso para acontecer e vai viver, né? Ó, pessoal, vamos fazer um acordo aqui, por favor, vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um acordo aqui. Vocês que estão aí nos acompanhando, segue a Negrife no Instagram, tá? Segue o Pod Mais Preta no Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube e nos escute no Spotify. Vem com a gente fortalecer essa rede. Maravilhoso. Simbora. Isso aí. Beijos, meus amores. Até. Obrigada. Ai, que delícia. Vou andar. Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só.